Bom dia a todos, graça e paz. Bem-vindo a mais uma aula da Escola Dominical com o professor Rômulo. Hoje nós vamos estudar o conjunto de parábolas 11, né, sobre o tema o administrador infiel. Nós já estamos estudando as parábolas de Jesus, juntamente aí com o professor Lucas, professor César e professor Carlos Wesley, que tem ministrado aulas sobre essas diversas parábolas. E hoje nós vamos falar sobre o administrador infiel, que é uma parábola contida apenas no Evangelho de Lucas, nos versículos de 1 a 13. Ainda teremos várias outras parábolas a serem estudadas até concluirmos todas elas. Nós estamos no grupo de parábolas 26, e nós vamos até o grupo de parábolas de número 48, né? Até chegando, concluindo lá as parábolas no Evangelho de João. Então, antes de nós passarmos à leitura do texto, eu gostaria de fazer uma oração. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais esse domingo que Tu nos dás, pelo privilégio, Pai, de poder estudar a Tua palavra. Nós clamamos a Ti que o Teu Santo Espírito esteja nos dirigindo, Pai, à correta interpretação desse texto, Pai, que é um texto difícil, mas certamente, Pai, ele tem uma finalidade por ter sido incluído na Tua palavra. Fala aos nossos corações, leva a nossa mente cativa ao conhecimento de Jesus, e que toda a honra e toda a glória sejam única e exclusivamente para Ti. Abençoa cada irmão e irmã que estará ouvindo, Pai, esta mensagem, que eles possam ter também os seus corações abertos para aprender da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é maravilhosa. Muito obrigado pelo privilégio, Pai, de estudar a Tua palavra. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, também só lembrando que todos esses estudos que já foram ministrados, eles estão disponíveis aí para serem assistidos no canal nosso da Igreja Metodista Central em Ribeirão Preto, no YouTube. Né? Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe lá o like no canal e acompanhe, indique, né? Divulgue essas programações da nossa igreja, para também abençoar a vida de outras pessoas que necessitam também conhecer de Jesus. Então, o texto, né, de Lucas, capítulo 16, versículos 1 a 3, diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então, ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste conta da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar não tenho forças e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer. Para quê? Quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Então ele disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, eles a recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros,
quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, meus amados, vamos falar um pouco sobre a estrutura desse texto, né? Essa parábola, ela está presente apenas no texto de Lucas, né? O Mateus, Marcos e João não apresentam esta parábola. Ela foi compilada, né, por Lucas, né, o médico mesmo que escreveu o livro de Atos, a partir da grande pesquisa que ele fez, né, para escrever um compêndio, né, uma descrição detalhada a um grego chamado Teófilo, né, excelentíssimo Teófilo, que era um cristão de origem grega que queria conhecer mais de Jesus. E ele incluiu essa parábola que não contém, que não está contida em outras fontes aí também dos evangelhos. E por isso, né, pelo fato dessa parábola não ter paralelo, ela é um dificultador na sua interpretação. Né? Normalmente, quando você tem parábolas descritas em mais de um evangelho, às vezes fica mais fácil você comparar textos, né, e ver as diferenças que tem, as analogias, né, e chegar às conclusões de por que um escritor, né, deu mais ênfase a um aspecto da narrativa do que outros. Né? E essa daí certamente é uma das parábolas de interpretação mais difícil. Né? Eu mesmo, quando comecei a estudar essa parábola, eu fiquei um pouco apreensivo, pedi ao nosso amado irmão Lucas que pudesse dar essa aula, mas aí ele me deu uma série de dicas de literatura, né? E aí eu tomei coragem, naturalmente, com a orientação e a presença do Espírito Santo para poder conduzir essa parábola, mas ela não é fácil, né? A parábola, conforme eu falei, que ela pode, se mal interpretada, levar as pessoas a até pecarem contra o Senhor. Né? Então, nosso objetivo aqui é apresentar essa parábola, discutir as dificuldades de interpretação, né, contidas aí nos últimos versos, né, especificamente no verso 8b e 9, e trazer aí algumas lições, né, que certamente são profundas, mas que exigem estudo, né, para a gente ter a interpretação correta. Caso contrário, nós podemos ter dificuldade. Né? E a própria literatura bíblica, né, os teólogos, necessitam de algumas informações adicionais, né, que eles dizem para preencher os espaços em branco e aí poder entender a razão dessa parábola ter sido posta, né, na Bíblia e a interpretação correta que ela tem que ser feita. Né? Então, por isso que existem na própria literatura, né, os próprios teólogos, os próprios estudiosos, tem muitas interpretações dessa parábola. Né? Então, algumas delas, caso sigam por um certo caminho, né, não chegam a nenhuma conclusão. Então, a gente, né, nesse estudo, particularmente, a gente procurou apresentar as conclusões que são mais aceitas, né, entre os estudiosos bíblicos. Porém, né, cabe aqui ressaltar que não são apenas essas que eu estou trazendo aqui, existem outras. Né? Depois, se alguns irmãos quiserem se aprofundar um pouco mais no estudo dessa parábola, certamente o irmão Lucas pode fornecer aí os subsídios desses estudos aí que estão disponíveis, hoje deles muitos na internet. Então, fica aí o convite para quem quiser se aprofundar mais. O tempo que a gente tem aqui, que é um tempo limitado, nós vamos tratar apenas daquilo que é mais aceito dentre os teólogos. Né? Então, pessoal, a classificação dessa parábola, ela presume, né, que ela é uma parábola que precisa ser bem interpretada. Né? Ela é contida uma narrativa indireta simples, né? E também uma parábola que o Lucas mesmo já falou, né, anteriormente, do tipo quanto mais. Né? A parábola que ela tem a tendência de quanto mais determinada coisa for feita, melhor para aquele que está fazendo. Né? Então, é essa classificação dessa parábola.
E ela tem uma explicação, né, contida nos versos 8b e 9, para dar um fechamento à parábola que está entre os versículos 1 e 7, né, 1 até 8a. Né? Então, até mesmo os teólogos às vezes divergem acerca do final da parábola. Né? A parábola termina no versículo 7, termina no versículo 8a, termina no 9, né? Então, até mesmo acerca do final da parábola e aonde começa a explicação da parábola, existe ainda, não existe um certo consenso. Né? Então, alguns intérpretes consideram que essa história apresenta um exemplo, né? E somente alguns a classificam como uma história exemplo, o que chega a ser surpreendente. Então, dada a dificuldade da interpretação, até mesmo a classificação dessa parábola, ela é difícil, né? E acerca do término mesmo da parábola, não há consenso, é no versículo 9, é no versículo 8b, né? E os versículos de 10 a 13, né, dizem que foram 4 provérbios, né, que já existiam correntes na época de Jesus e que Lucas acabou colocando nesse mesmo bloco, né, dessa parábola, para poder ajudar na interpretação dessa parábola e também para ficar dentro do tema maior dessas parábolas que estão colocadas, que elas tratam especificamente sobre dinheiro. Né? Essa parábola do administrador infiel está dentro do grande contexto de parábolas que tratam sobre dinheiro. Né? Então, o tema que Lucas, quando registrou essa parábola, quis dizer, se referia à administração do dinheiro e como nós devemos nos relacionar com esse bem, né? Que a própria literatura bíblica chama de mamon. Né? Então, os aspectos textuais aí que a gente pode citar nessa parábola, né? E que existem várias introduções às parábolas nessa seção que são idênticas, né? Se a gente pegar, por exemplo, os textos que estão lá em Lucas 10, 30, né, 14, 16, 15, 11, 16, 1, 16, 19 e de 19 a 12, né, elas sempre começam com a mesma início, né, um certo homem. Né, então, dando a entender que Jesus ele sempre fazia uma correlação, uma correspondência sobre o mesmo tema para trazer uma lição de um cunho mais geral. Né? E essa parte do capítulo 16, né, inteiro, né, toda a temática dela está organizada e está relacionada à questão do dinheiro, né? E que é um dos maiores interesses redacionais de Lucas, né? Alguns até intérpretes diziam que Lucas era uma pessoa que não gostava de ricos, né? E por isso que ele escreveu contra a questão do dinheiro, contra os ricos, mas isso não é verdade, né? Lucas nunca condenou, por exemplo, os ricos ou a riqueza, e sim, muitas vezes, a forma em que as pessoas usavam o dinheiro e o valor que elas davam ao dinheiro. Isso que está em xeque, não basicamente o dinheiro ou a riqueza por si só. Né? E aí o dinheiro ainda continua sendo o assunto no versículo 14, né? E na parábola da sequência, que vai ser estudada aí pelo irmão César, né, no próximo domingo, que é sobre o rico e o Lázaro. Né? É uma parábola também. Alguns dizem que não é uma parábola, que é uma história, mas trata justamente de uma pessoa muito rica e uma pessoa muito pobre e as consequências que elas tiveram na eternidade em função do trato com o dinheiro. Né? Mas aqui o que está sendo posto nessa parábola é a forma com que a gente deva se relacionar com o dinheiro. Eu acho interessante essa ilustração que está posta aí, porque é uma coisa, às vezes, muito comum hoje em dia, né? No caso do Brasil, que é a questão da corrupção. Né? Você vê que a corrupção já era uma coisa que vem de milênios, né? Desde a época lá desse administrador infiel, quanto, por exemplo, hoje em dia, né? Com N exemplos aí da nossa política no Brasil, em que os corruptos andam aí ativos, né? E muitas vezes a impunidade é algo que nos chama a atenção.
mas eu não vou tratar especificamente da questão política brasileira, mas sim do aspecto bíblico aí acerca do dinheiro. Então, ainda sobre aspectos textuais, né, dessa parábola, né, as parábolas são tematizadas em devedores, são estruturadas, estruturações comuns do discurso de Jesus, né? Então, quem são os devedores e quem são os credores, né? Sempre existe essa dualidade entre esses dois elementos, né? Em alguns casos dessa questão de devedores e credores, né, essa dívida ela é perdoada, né? Por exemplo, como a parábola lá dos dois devedores, lá em Lucas 7, né, de 40 a 48, né? Também do credor impassivo, né, em Mateus 18, 23 a 35, em que o credor perdoa aquela dívida do devedor, né? Mas em outras fala da quitação da dívida, né, motivo de juízo, né? Quando, por exemplo, os lavradores maus, né, lá em Mateus 21, de 33 a 45, né? Em Marcos 12, de 1 a 2, Lucas 20, de 9 a 18, né? Em que aqueles lavradores maus, eles sofreram um juízo, por quê? Porque eles se lucubretaram, né? Roubaram ali aquela propriedade daquele senhor, aquela vinha, né? E aí tiveram um juízo, porque todos eles foram destruídos, né? A questão da parábola dos talentos também, né? Que 3 receberam talentos, né? Aquele que recebeu um talento só, enterrou o talento, ele recebeu o juízo, né? A parábola das minas. Então, essa questão de devedor e credor tem aspectos diferentes na literatura bíblica, né? E o tema das dívidas também aparece lá em Mateus 5, 25 a 26, dentro do Sermão do Monte, né? Em Lucas 12, 58, né? Perdão das dívidas é mostrado na oração do Senhor, lá em Mateus, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? Também lá em Mateus 6, 12, Lucas 11, 4, né? Tem uma frase adicional na descrição do Sermão do Monte, né? Que Jesus fala acerca do perdão das dívidas, né? E essa liberação também é ênfase mostrada na descrição do Sermão do Monte, lá em Lucas 4,18. Né? Então, a gente aqui é importante a gente ressaltar que essa questão da dívida, ela é um tema recorrente na Bíblia. Né? Vários textos tratam dessa questão e, dependendo da circunstância, né, a dívida ela é perdoada ou a dívida ela é cobrada. Né? Especificamente nesse texto que a gente viu, da parábola do administrador infiel, o, o Senhor cobra, né, daquele administrador infiel uma posição. Né? Ele reconhece o quê? Que ele estava sendo lesado, ele estava sendo roubado pelo administrador infiel e pede a ele o quê? Que ele preste contas. Então, a nosso estudo, né, e o tema da parábola que a gente tem que vincular e ter atenção é a forma em que o administrador infiel enfrenta uma situação de crise, né, uma situação de emergência, em que ele tinha que dar uma resposta, tinha que dar uma solução, né, para aquela cobrança do seu Senhor. Então, tenhamos isso em mente, e é aí que nós vamos explorar mais o sentido dessa parábola. Ainda dentro dos aspectos aí textuais do texto, né, importantes aí, é que o público, né, dessa parábola que Jesus conta, são dois grupos muito distintos, né, 3 grupos muito distintos. Os próprios discípulos que acompanhavam Jesus, mesmo porque o texto bíblico ele começa tratando que quem estava ali presente eram os discípulos, mas também tinha as multidões que seguiam a Jesus e os opositores que sempre estavam no pé de Jesus, que eram os fariseus, né? Então, a parábola ela foi contada para esses 3 públicos, com ênfase maior para os seus discípulos, né? Então, a gente vê isso, que muito claramente no versículo 1, né, em que os discípulos são os
destinatários primários dessa parábola, mas no versículo 14 indica também que os fariseus ouviram isso, né, que havia sido dito. A gente parou na leitura no versículo 13, né, mas se a gente lê o versículo 14, claramente os fariseus também estavam presentes quando essa parábola foi contada, né, por Jesus. E essa alternância, né, do ensino de Jesus, né, versus o conflito e as suas diferenças é comum, né, na narrativa bíblica, né? Jesus sempre lhe dava a instrução para os discípulos, né, e fazia um contraponto em relação ao que? A postura, muitas vezes, que os fariseus religiosos da época tinham em relação àquele tema que estava sendo tratado, né? Como os discípulos deveriam tratar um certo tema, por exemplo, do dinheiro, e muitas vezes na forma com que o povo ou a sociedade da época, ou mesmo os fariseus, faziam isso. Então, esse contraste, né, ele é patente e ele existe em várias parábolas, em particular também nessa. Né? E aí o leitor pode se perguntar, Senhor, diz essa parábola para nós ou também para os outros? Né? Para quem que é essa parábola? Né? Ela é dirigida para qual público? Né? Essa parábola foi só para aquela época lá, ou ela é para nós também hoje? Né? Como é que fica isso? Né? São questões aí que a gente também precisa trabalhar. Né? E as palavras-chave que são repetidas aí nos versículos 8 e 9, que é o final, a finalização dela, né? tem repetido em várias partes da parábola, né? Que é também no versículo 10 a 13, que é injusto, riqueza, né? Nos versículos 9 e 13, também Senhor, nos versículos 3, 5, 8 e 13. Então, tem essas palavras, né? Injusto, riqueza e Senhor, tem repetição em várias partes da mesma parábola, justamente para poder mostrar o quê? O contraste que existem entre esses temas apresentados na parábola. Ainda agora, se falar um pouco sobre informações culturais dessa parábola, né? O perdão lá que o administrador infiel dá para a dívida do seu senhor são valores elevados, né? Foi um perdão de uma parcela significativa. Só para vocês terem ideia, né? No texto original ele traz uma unidade de medida chamada batos, né? De azeite. Na nossa leitura na NVI, na Nova Versão Internacional, ele traz o termo aqui, só para os irmãos verem, né? Traz o termo aqui 100 potes de azeite, né? Esse potes aqui, na verdade, é a palavra chamada batos, né? E essa batos, ela é, segundo os estudiosos, uma capacidade que valia, né, entre os 100 batos, né, valia entre 3.000 a 3.400 litros de azeite, né, em torno aí mais ou menos de uma produção de 150 oliveiras, né, ou equivalente ao salário de 3 anos de um trabalhador comum. Né? Então era um valor grande, né? Eu não sei quanto isso representaria talvez aí em reais, mas não era pouco, né, dinheiro. Hoje em dia, se você compra aí um vidrinho de azeite aí de 1 litro, né, de azeite extra virgem, é bem caro. Imagina aí, sei lá, 3.000 litros de azeite, né, ou 3.400, certamente seria um valor bastante elevado. Assim também como 100 coros de trigo, né, seria mais ou menos 40.000 litros cúbicos de trigo, né, seria equivalente para alimentar 150 pessoas durante um ano. Ou seja, o perdão aí da dívida que o administrador infiel deu àqueles 2 devedores não foi pouco, né? Não foi pouco. Mostrando o quê? Que ele estava esperando, né, receber alguma coisa em troca, né? Então, o administrador infiel, ele reduziu essa dívida em mais ou menos o que seria equivalente a 500 denários, em ambos os casos. Quer dizer, o valor aí de 100 batos de azeite é mais ou menos equivalente aos 100 coros de trigo, né, que daria mais ou menos o salário de mais de 2 anos de um trabalhador diarista. Né? Então, foi assim um belo desconto, né, entre aspas, que esse administrador infiel deu aí para esses devedores. Né? E essa negociação comercial, né, em grande escala,
Não era, por exemplo, comum de acontecer para um humilde camponês. O que isso significa? Que esse administrador infiel, ele não era uma pessoa pobre, né? Ou mesmo aquelas pessoas que estavam, por exemplo, recebendo esse perdão de dívida, não eram pessoas que estavam morrendo de fome, né? Eram pessoas que tinham um poder de posse grande, né? Então, aqueles que foram perdoados, né, naturalmente eram membros de uma classe média da época, né? Diferente da pessoa que era um escravo e que devia-se uma certa quantidade lá para um senhor, e aí foi perdoado a dívida, né? Nesse caso, não, né? Era um valor, era um montante bastante elevado, né? E também, muitas vezes, nessa época, né, esses pessoas que deviam, né, esses devedores, eles tinham feito, por exemplo, um contrato de arrendamento, né, de um campo, né, então que deveriam entregar parte daquela produção, né? O senhor era um latifundiário, tinha uma área cultivada grande em que aqueles trabalhadores, aqueles meeiros que recebiam ali aquela terra, eles tinham que pagar um certo valor da produção. E se aquela produção não era paga naquele período, ia se acumulando aquelas dívidas ao longo do tempo, né? E esse administrador infiel, né, que seria também um capataz, ele servia justamente para fazer o quê? Para cobrar e para administrar esses bens aí do Senhor, né? Para que o Senhor recebesse aquilo que havia sido combinado com os meeiros, né? E na época, né, existia o que eles chamam de ética da reciprocidade, né? Um ato de generosidade, né, ou benevolentes traziam consigo uma expectativa que seriam retribuídos. A gente viu aí, por exemplo, nas lições anteriores, né, quando uma pessoa convidava, por exemplo, alguém para cear na casa dele, se esperava que depois aquela pessoa que foi convidada também retribuísse aquele convite, convidando aquela outra pessoa para estar com ela. Então, sempre existia esse negócio, era o famoso toma cada lá, né? Você faz uma coisa boa para mim, aí eu me sinto na obrigação de fazer uma coisa boa para você. Então, quando o administrador infiel ele dá esse perdão das dívidas, está subentendido na negociação que no momento que eu precisar, que eu perder o meu emprego, né, que eu estou na iminência de ser demitido porque eu sou um mau administrador, eu vou ter a quem recorrer, né? Eu não vou ficar mendigando porque aquela pessoa, em última instância, ela deve favor para mim. Então, essa é o pano de fundo que está contido nessa parábola. Então, pessoal, a maior dificuldade dessa parábola, justamente, ela está no entendimento do elogio feito, né, no versículo 8, do Senhor àquele administrador infiel, né? Diz que esse elogio, talvez, que é a dificuldade e que pode levar as pessoas a interpretarem errado, de que maneira? Que o administrador infiel, apesar de ter sido desonesto, né, ele agiu de forma correta. Não é isso que a parábola quer dizer, né? Então, aí que a gente quer entrar um pouco mais para a gente entender aí a parábola, né? O patrão, de fato, não aprovava a atitude de corrupção do administrador infiel, tá, pessoal? Isso é muito claro, porque no início da parábola, o que o Senhor faz? Ele chama o administrador infiel justamente para por quê? Porque ele estava sentindo que ele estava sendo lesado, né? Então ele não concorda com a prática ilícita, né, do administrador infiel, né? Isso a gente vê, por exemplo, lá no versículo início da parábola, no versículo 16, né? O que você está fazendo, né? Você não pode continuar a ser meu administrador porque você está me roubando. Então, tem que estar muito claro nisso, né? O patrão, né, o senhor, nunca aprovou a conduta ilícita desse administrador, né? E o elogio, né, ele é feito, né, não pelo patrão concordar com a corrupção, mas sim porque o patrão não teve como negar o quê? Que o administrador foi muito esperto na forma com que ele prestou contas, né? Quando ele prestou contas, que ele foi passar ou entregar o cargo, vamos colocar assim, que ele falou, olha,
quem deve, o senhor é a pessoa, é o fulano, cicrano, beltrano, não sei o quê, né? E como não existia, por exemplo, notas promissórias naquela época, né? Não havia, por exemplo, um local registrado, outro, uma escritura, né? Na hora que o administrador infiel pede para o devedor escrever um novo valor da dívida, o patrão não teria como o quê, né? Como provar que aquele valor não era aquele. Vocês estão entendendo? Ele tinha um álibi ali que aquilo que ele estivesse falando, né, mesmo que o patrão soubesse, por exemplo, que fosse mentira, né, que ele não devia 80, mas ele devia 100, por exemplo, batos de azeite, né? Mas ele não tinha como provar, porque o único documento que estava registrado essa dívida era aquela que estava de posse do administrador infiel. E a palavra astuto, né, citado aí no elogio, significa prudentemente, sabidamente. E aqui tem a intenção não de apoiar a corrupção, mas de destacar que o administrador foi muito esperto e ardiloso. Tá certo, pessoal? Então, isso que a parábola que Jesus contou é o mais importante. A forma em que o administrador infiel utilizou para sair, vamos dizer assim, dessa sinuca de bico, com o perdão da palavra aí, né? Então, vamos ver então o porquê do elogio, né? Por que o administrador foi elogiado aí pelo patrão, né? O elogio traz um ensino adicional, né? Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Está lá no versículo 8, na parte A, né? Então, Jesus está mostrando o que aí, né? Que muitas vezes as pessoas do mundo usam os recursos que eles têm à mão de uma forma ousada, criativa, né? Ainda mesmo que para fins incorretos, né? Aqui, então, o que Jesus está querendo provar é o seguinte, né? Muitas vezes as pessoas do mundo elas têm uma visão, né? uma esperteza, uma astúcia que os filhos da luz não têm, né? Então, muitas vezes, os filhos da luz são tímidos, né, em utilizar os recursos que Deus nos deu para fazer o que é correto, né? Às vezes a gente fica medroso, a gente acha que não deva ser ousado, ou a gente às vezes se retrai para uma prática que muitas vezes é considerada correta, e a gente às vezes tem dificuldade de pensar fora da caixinha, vamos colocar assim, numa linguagem mais coloquial. Então, nesse sentido, né, os filhos da luz deveriam observar o tipo de inteligência utilizada pelos filhos do mundo, né, e também usar os recursos que Deus nos dá, né, só que de que forma? Da forma santa e correta, né, porque nós somos filhos da luz. Então, na verdade, o que Jesus quer mostrar aqui? Né? Diante da crise, diante da necessidade iminente que aquele administrador infiel tinha que prestar conta, ele foi astuto naquilo, nos meios que ele poderia utilizar para poder justamente ser beneficiado em que situação? Na situação que ele tivesse desempregado, na situação que, no momento da crise, que a demissão dele chegasse, né? Então, ele se precaveu ante ao quê? A uma desgraça iminente que vinha pela frente, porque ele mesmo diz o quê? Que ele não tinha força para cavar, tinha vergonha de mendigar, então, quer dizer, se ele perdesse o emprego sem ter alguém para ele se escorar, o que ele ia fazer da vida, né? Ele não tinha alternativas, então ele pensou, raciocinou e viu dentro dos elementos que ele tinha à mão o que ele poderia fazer para conseguir ter um futuro melhor, né? Dentre a desgraça iminente que ele estava para enfrentar. Então, ainda dentro dos ensinos da parábola, né, a sequência de um verso difícil, aqui talvez um verso bem difícil, né? Eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazer amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam em seus tabernáculos eternos. Esse versículo 9, certamente é o versículo mais difícil, né? Como interpretar esse versículo, né? Utilizar as riquezas iníquas, né, para fazer amigos, né? Para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam em seus tabernáculos eternos. Então, repare o seguinte aqui, meus amados.
Jesus está colocando o quê? Que em um certo momento, futuro, né, as riquezas vão, vão faltar. Né? As riquezas vão faltar. Né? Existe o quê? Uma crise eminente que está se avizinhando. Né? Então, a recomendação que Jesus diz é o quê? Que a gente deveria utilizar as riquezas para fazer o quê? Amigos, né? Aí de origem iníqua, né? Para que haja naquele contexto o quê? Quem nos receba nos tabernáculos eternos. Vamos tentar entender a interpretação desse versículo. Né? O administrador desonesto achava que as pessoas que ele ajudou tinham essa dívida, né? Aquilo que eu falei, a reciprocidade com ele, ou seja, certamente estariam prontos para ajudá-lo quando precisassem dela. Então, no contexto em que essa parábola foi utilizada, tanto o administrador infiel era desonesto, quanto quem também era desonesto? Aquela pessoa que aceitou ter a sua dívida reduzida. Né? Porque se a pessoa, por exemplo, que fosse o devedor, fosse uma pessoa honesta, falasse, não, eu devo 100 baht, eu vou pagar 100 baht, eu não quero a tua ajuda, eu não quero me corromper em relação a isso. Então, os dois, tanto o administrador infiel era moralmente errado, quanto aquela pessoa que aceitou ter a sua dívida perdoada. Então, por isso que esse texto traz o seguinte: se a origem daquela dívida, aquela riqueza era iníqua do administrador, né? Também aqueles que estavam sendo perdoados da dívida também estavam recebendo algo que era iníquo, que era indigno, né? Então, a própria pessoa ficaria no dever de receber aquele outro quando estivesse precisando. Né? Só que no contexto bíblico, nós devemos utilizar as riquezas, né, para não no sentido iníquo e para ser recebido num tabernáculo eterno de iníquos, né? Que esses amigos aqui são os amigos iníquos, né? E sim nos tabernáculos eternos celestiais. A gente vai ver na sequência melhor esse negócio. Pode parecer meio confuso, mas vai ficar um pouco mais claro. Né? Então, a recomendação de Jesus, né, que os filhos da luz deveriam aprender a usar os recursos desse mundo, não de maneira egoísta, né, mas para fazer amigos, né, aplicação sábia dos recursos. Então, a gente tem o quê? Que utilizar aquilo que nós dispomos à nossa mão, de origem lícita, para fazer amigos, né? Aquilo que depender de nós, é importante que nós tenhamos amigos e possamos ajudar as pessoas, não de maneira iníqua, né, perdoando dívida e roubando de terceiros, né, mas sendo solidários com aquelas pessoas que estão necessitando de uma ajuda. Né? Os recursos de um mundo caído, iníquo, os recursos são de um mundo caído, iníquo, mas eles têm que ser usados, deveriam ser usados para fazer o quê? Para fazer o bem. Né? Os amigos aí citados parecem ser pessoas necessitadas, né? O que aponta para uma ação social do mundo, né? A ação social dos filhos da luz nesse mundo. Né? Então, aqui, se a gente tem riqueza de origem lícita, nós podemos usar para fazer o bem para o nosso próximo, tá certo? E quando as riquezas parecerem faltar, o que? Indicando a morte, né? Quando vai se aproximando o final dos nossos recursos aqui terrenos, né? Quando o dinheiro não mais tiver qualquer utilidade, né? A gente possa ter o quê? Os nossos frutos ficarem. É por isso que Jesus, lá em Marcos, no capítulo 15, né? Diz que os nossos frutos, eles permaneceriam e seriam um testemunho nosso para gerações futuras. Então, tanto aquilo que nós fazemos de bom quanto nós fazemos de mal, são marcas e são frutos que a gente tem deixado na nossa existência. Então, a gente tem que ter a sabedoria para quê? Né? Para que possamos fazer as boas obras e as boas ações, para que a gente acumule as riquezas no céu, né? Onde efetivamente o nosso tesouro está, né? Conforme está lá em Mateus 6,20. Né? Ainda dentro dos ensinos da parábola, né, o ser generoso na aplicação dos recursos é uma boa obra, né, que os filhos da luz devem ter em mente na sua vida, como princípio de vida, e fazer isso de forma ousada. Né? Então,
a, a, muitas vezes nós não somos generosos, né? Eu creio até, eu tenho visto muito, por exemplo, nessa época de pandemia, as pessoas se motivarem para ajudar aos outros, né? Com cestas básicas, né? Acolhendo aquelas pessoas que estão passando, por exemplo, dificuldade, né? Mostrando que nós todos estamos dentro da mesma situação. Né? Não adianta, até mesmo para os países ricos hoje em dia, só abrindo esse parênteses, eles reconhecem que não adianta só a população deles estar vacinada, enquanto, por exemplo, o resto do mundo ainda está com a pandemia, porque o vírus ele vai sofrendo mutações, aí esses novos vírus podem até atingir a quem já foi vacinado. Então, para o bem-estar de um grupo, é importante que todos estejam assistidos, né? Então, tem a ver também com essa questão da generosidade, né? O administrador infiel ele foi usado para o uso da corrupção, né? Já os filhos da luz têm que ser usados para fazer o quê? Para fazer o bem, né, meus amados? Aí a gente não pode interpretar essa parábola ao pé da letra e achar que a gente tenha que ser corrupto, né, e utilizar as riquezas para benefício próprio, né? Porque os resultados que a gente espera são os tesouros eternos, né? Conforme está lá em Mateus 6,20, em que as pessoas que foram abençoadas pelos filhos da luz, né, possam estar na presença do Senhor, assim como nós estamos, né? E esse é o significado possível do trecho, né? Esses amigos vos receberão os tabernáculos eternos. Aí tem a ver também com a questão do galardão, né? Aquilo que nós fazemos de bem, né? Porque amamos o nosso próximo, né? Como consequência da graça sobre a nossa vida, isso redundará para nós o quê? Galardão celestial, né? Não que a gente faça boa obra para poder alcançar a salvação. Nós já temos a salvação, mas nós fazemos a boa obra porque nós somos salvos. E aí, a parábola que Jesus quer mostrar é que nós devemos ser ousados nos recursos que nós temos e nas estratégias que nós temos para fazer o quê? Para angariar amigos, de tal maneira que eles desfrutem conosco do quê? Das mansões celestes, né? Conforme a gente vê lá no texto, né, de Atos 3,6, né? Pedro e João, quando estavam entrando lá no templo, na porta, passando ali pela porta formosa, eles viram um homem coxo, né? Mendigando. E aí eles olharam para o homem coxo e que estava pedindo, né? E falaram o seguinte, né? Não possuo nem ouro, nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, né? O Nazareno anda, né? Então, a gente vê que Pedro e João, eles não tinham dinheiro. E aquele coxo estava necessitando justamente do quê? Ele estava querendo dinheiro, né? Mas provavelmente ele mendigaria naquele dia, mendigaria no dia seguinte, né? E Pedro e João ofereceram algo para ele muito maior, né? Foi a cura em o nome de Jesus. Então, quem sabe se Pedro e João não fossem ousados, eles falaram assim: olha, pessoal, o mendigo aí, o coxo, olha, cara, você me desculpa, eu não tenho dinheiro, tá? Vamos ver se outro dia eu conseguir, aí eu te ajudo. Mas eles foram ousados o quê? Aquilo que eles tinham de mais precioso, que era Jesus de Nazaré, isso eles compartilharam com o coxo, né? Então, os versos 10 a 13 dão um fechamento nessa parábola do administrador infiel que eu quero tratar com vocês, né? Vou reler aqui para refrescar a nossa memória, né? Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, aí Lucas traz, meus amados, esses provérbios que já existiam correntes na época e que retratam o quê? A postura que nós, como cristãos, temos que ter no mundo, né? Como é que Deus vai confiar as riquezas celestiais para nós, né, se nós somos desonestos, né? Nas coisas materiais, né? Naquilo que está ao nosso alcance. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande em relação a isso, né? Como é que a pessoa, por exemplo, que vai utilizar o versículo 9, que aparentemente pode justificar a pessoa ser corrupta ou ser desonesta em relação ao versículo, por exemplo, 11, né? Se nós não formos dignos de confiança de lidar com a riqueza desse mundo ímpio, como é que a gente vai poder
ter as verdadeiras riquezas celestiais. Então, isso prova claramente que em momento nenhum Jesus aprovou a conduta iníqua daquele administrador infiel, e muito menos o Senhor, né, o patrão, né, desse administrador infiel, a despeito de ter elogiado a maneira que ele fez, na estratégia que ele fez, mas ele não elogiou o ato que foi da corrupção, e sim a ousadia que ele teve. Então, que a gente possa ter isso em mente, né? Que nós, se nós, no versículo 12, né, se nós não formos dignos de confiança, né, em relação ao que é dos outros, né, como é que nós, o que dirá, né, o que é nosso, né? Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, servir a dois senhores, né? Aqui, o Mamon, né, que é o deus do dinheiro, ele é uma antítese de Deus. Aonde que está o nosso tesouro? Né? É no nosso Deus, é na nossa comunhão com Ele, ou é nos bens materiais? Né? Qual Senhor que nós estamos servindo? Nós estamos servindo ao Senhor eterno, ao Senhor do nosso mundo. Né? O que é mais importante para nós? Né? Agradarmos a Deus ou agradarmos, né, ao Deus do dinheiro, que é Mamon? Então fica aí essa alerta, né, dentro desse contexto maior do estudo da parábola do tema dinheiro. Né? E para concluir, né, essa parábola é uma analogia e não uma alegoria. Né? Ela mostra, através de exemplos, né, de como o administrador infiel agiu, como nós devemos agir em relação à estratégia, em relação à ousadia, em relação à maneira inusitada, né, imaginativa que o administrador infiel teve. Né? A questão é que o administrador infiel precisou de uma ação radical em um momento de crise, né? É iminente que ele perderia o quê? Perderia o emprego dele, né? A parábola, ela é uma pregação escatológica de Jesus, né? Jesus, como já estava mais próximo do final do ministério dele, ele coloca para os discípulos de maneira muito clara o seguinte: vocês têm que se posicionar em relação àquilo que vocês querem, porque a crise, né, que está chegando, que é a minha morte, a minha crucificação, ela é eminente. Né? Ela é eminente o quê? Que haveria um fim daquele contexto ali. Né? Então, era muito importante que os discípulos e os ouvintes, de maneira geral, se posicionassem ante a essa questão da tomada de decisão e da crise iminente. A quem servir? Né? A servir a Jesus ou a servir ao mundo? Né? Permanecer fiel ou abandonar a pregação que Jesus tinha. Né? Então, tal como ocorre na parábola do amigo incomodado à meia-noite, né, que já foi tratada, e também do juiz iníquo, né? Essa parábola é uma parábola do tipo quanto mais, né? Que transmite a sua mensagem através de um contraste. Né? Então, existe o contraste entre a forma que o administrador infiel agiu, a estratégia que ele agiu, e como nós devemos, como filhos da luz, agir. Né? Qual o valor que nós damos à riqueza e qual o valor que nós damos a Deus. Né? E o administrador infiel agiu no seu mundo a fim de salvaguardar o seu bem. Né? Ele fez aquilo ali para salvar o seu pescoço, porque a ruína dele era iminente. Então, ele usou um meio, mesmo que iníquo, para conseguir o objetivo que ele precisava. E para nós, né, nós como ouvintes de Jesus, né, devemos agir dessa forma ante a crise escatológica. Né? O que significa isso? A volta de Jesus está iminente. Né? Jesus pode voltar a qualquer momento. E como é que ele vai nos encontrar? Qual a prestação de conta que nós vamos ter para o nosso Senhor? Como é que nós temos agido, não é, em relação àquilo que Jesus tem colocado, Deus tem colocado diante de nós, né, nas nossas mãos. Né? Então, essa é a mensagem e a aplicação para nós, que nós tenhamos essa noção que nós vamos passar a eternidade, né? Seja na presença do Senhor, que assim desejamos, ou seja na ausência dele, né? E isso daí está relacionado ao quê? A forma com que eu trato as coisas materiais, a forma com que eu trato as coisas espirituais, a comunhão que eu tenho em relação a Deus, a quem é o Senhor da nossa vida, aonde que está o nosso tesouro. Então, a gente possa ter em mente fazer as escolhas corretas, né? E naquilo que depender de nós sejamos ousados para alcançar o nosso objetivo, né? Que é ser recebido
nas mansões celestiais. Tá bom, meus amados? Eu espero que vocês tenham aproveitado esse estudo. É um estudo difícil, mas certamente é um estudo importante para nós, porque ele é desafiador e traz para nós o quê? O desafio de poder lidar com as riquezas desse mundo de uma maneira sábia, né? Para que a gente possa honrar e glorificar ao nome do nosso Deus. Vamos orar para encerrar. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse estudo, certamente um estudo desafiador, um estudo difícil, mas que o Teu Santo Espírito possa estar falando aos nossos corações, possa estar completando, Pai, essa parábola, possa estar dando discernimento, Pai, a nós. E também dá-nos ousadia, dá-nos estratégia, Pai, de como lidar com as riquezas desse mundo, de tal maneira, Pai, que possamos honrar a Ti. Não permita, Pai, que Mamon nos domine, mas que nós possamos saber utilizar as riquezas desse mundo com sabedoria, para ser bênção na vida dos outros, para ser instrumento na implantação do Teu reino aqui, para que o Teu nome seja honrado e glorificado em todo o tempo. Muito obrigado por cada um aqui. Dá-nos um domingo, Pai, na Tua presença, e que à noite possamos juntos estar prestando culto que somente a Ti é devido. Tudo isso eu te peço e já te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Um bom domingo para todos. Deus abençoe vocês.